O presidente Lula disse em entrevista a jornalistas amigos, claro, ainda lá no México, que é inexplicável que o Conselho de Segurança da ONU não seja capaz de fazer Israel conversar sobre o conflito no Oriente Médio. Lula ainda disse que o governo israelense só sabe matar. Eu não vou morrer tendo ouvido isso sozinho, por isso que recaia também nos ouvidos de vocês. O que eu lamento profundamente, é o comportamento do governo de Israel. Sinceramente é inexplicável que o Conselho da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar, ao invés de só saber matar. Eu tenho vergonha. É lamentável que o Conselho Geral da ONU, é lamentável, é inaceitável que o Conselho Geral da ONU não tenha a honradez, a ética, a civilidade, a decência de chamar o governo brasileiro e dizer: até quando vocês vão conviver com milhares de presos políticos e inquéritos fascistoides? Até quando vocês vão defecar em cima da Carta dos Direitos Humanos? É uma vergonha que o Conselho Geral não o faça. É ou não é, doutor João? Pois é, Pavinato, e você vê que, se não me engano, Israel declarou o presidente da ONU, não foi? Persona non grata em Israel, porque essa questão da Palestina, enfim, é um fetiche da esquerda mundial. É um grande fetiche da esquerda, só que lembrando que para os terroristas do Hamas, do Hezbollah, essa turma da esquerda também seriam considerados infiéis e também seriam mortos num segundo estágio. Então eles apoiam algo que no fundo os mataria, é bem incompreensível. Lá ocorre opressão real de homossexuais, de mulheres, não têm direito a nada e são oprimidos e assassinados. Mas existe esse grande fetiche. E eu lamento muito a postura do Brasil, né? O Lula vem dando declarações assim, assodadas, atropeladas, lamentáveis. O que é assodada? Eu não sei o que significa no sentido assodada. de exagerada, né? Declarações exageradas e sem lastro na realidade, esse que é o pior. Porque o convívio, né, os laços entre Brasil e Israel são muito grandes. E Israel luta pela sua sobrevivência, isso que é importante lembrar. E Israel, espero que vá atrás, como já parece que está indo atrás dos verdadeiros financiadores, que são o Irã. O Irã que financia esses grupos. Que é amigo do Brasil. Que é amigo do Brasil, agora ele tem que ir atrás do Irã. O Irã que financia tudo, desde os ayatollahs, da Revolução dos Ayatollahs, vem financiando esses grupos terroristas e não ataca diretamente. Agora atacou diretamente. E como Israel disse, o Conselho da ONU e o seu presidente não se manifestaram de forma bem tímida sobre o Irã lançando mísseis sobre Israel. Que Israel não teria obrigação de ter o seu domo de ferro lá para proteger, mas tem. Se não tivesse, seria uma tragédia sem precedentes, e tanto que o único que faleceu, infelizmente, foi um palestino, que caiu um resto de míssil nele, como as imagens estão rodando o mundo afora. Tem sempre um ayatolá para atolar. Ah lá! Geisiane, agora é engraçado, né? Nessa mesma oportunidade em que a Janja falava de igualdade de gênero, o Lula defendia a luta do povo palestino que trata a mulher igual cachorro sarnento que só dá gasto de veterinário. Esse ponto é, assim, excelente, demonstra a ironia, demonstra a contradição que é o próprio pensamento da esquerda. Não é só que a esquerda pensa de maneira contraditória, é que é inato ao pensamento da esquerda a contradição, a ausência de racionalidade, a ausência de coesão, de coerência na linha argumentativa. Por isso que o tempo todo a gente vê movimento feminista defendendo esse tipo de absurdo, você vê o Lula defendendo esse tipo de absurdo, e aí, de novo, o Ocidente, ele é tão bom, mas tão bom, ele é tão livre, ele permite que tenhamos acesso a tanta liberdade, a tantos direitos, que ele permite que pessoas defendam a própria extinção dele. Se Israel for derrubada,
você pode ter certeza que isso vai prejudicar todo o Ocidente, porque o negócio não é só Israel, o negócio é contra o mundo inteiro. Israel, ele luta fisicamente numa guerra e ele luta simbolicamente numa guerra e sai em desvantagem, porque dentro do próprio Ocidente tem quem apoia o inimigo. Essa fala do Lula é completamente vergonhosa e chama atenção de novo. Lula ia salvar a democracia, Milei ia afundar a Argentina. Reparem a diferença de discursos. E reparem repare o que quem está acontecendo defendendo na a verdade, liberdade. né? Pois Agora, é. o Arthur, né, voltando um pouco antes do México, o Lula estava em Nova York. Né? Aí eu já jogo essas duas bolas conjuntas para você e para o professor Suano. Que ainda, né, em Nova York, no mês passado, o Lula tinha dito para o fundador da Microsoft, Bill Gates, da Fundação Bill e Melinda Gates, eu adoro falar Fundação Bill e Melinda Gates, que tirou 24 milhões de brasileiros da fome em apenas 8 meses do seu governo em 2023. Lula fez essa afirmação sem apresentar dado ou informar fonte. Né? Vamos ouvir mais esta mentira deslavada deste ordinário a quem nós temos que aturar como presidente da República. Que em that 2014 in 2014, o Brasil Brazil foi considerado was pela FAO considered by FAO país que a country tinha acabado com a that had fome. ended with hunger. Nós votamos em Now, 2023, encontramos 33 We were milhões back, de and now we brasileiros found that 23 million Brazilians were under a hunger situation again. em apenas um ano e 8 And meses only de one- governo, nós já tiramos 24 milhões de pessoas da 25 situação de from pobreza. absolute poverty. E até 2023 nós vamos We will definitivamente definitely acabar com a fome. end with Bolsa Família, the Bolsa ele Família é o carro seguro. is Medicare. Além disso, And nós estamos besides that, vivendo we are um bom experiencing momento a good na moment economia in the brasileira. Brazilian economy. Estamos We're crescendo growing além do que os especialistas do with mercado the so-called previam. market, E estamos aproveitando o crescimento do and we're produto taking interno bruto advantage of the para need aumentar o to salário das increase pessoas que ganham menos. E isso tem and feito this com had que an haja effect. uma frase que eu costumo utilizar no It's a Brasil, sentence that curso de is- economia que eu fiz no meu mundo dentro de uma fábrica. A minha teoria é o My seguinte, theory is the é following. que muito dinheiro na mão de poucos In the hands significa means pobreza, poverty. significa miséria, significa desnutrição. Ao contrário, Very. pouco dinheiro na mão de muitos But in the- significa Pouco dinheiro na mão de muitos significa mais jogo do tigrinho. Duas perguntas, Luiz Arthur Nogueira. Por que a Janja não fez a tradução simultânea? 2, já que o povo brasileiro pagou o curso intensivão de inglês dela, né, que ela estudou línguas. Aí, esta é a primeira. Segundo, esses dados procedem? Então, Pavinato, o Lula, ele chuta números, né? Ele joga números. Ele chuta, quando ele caminha, ele chuta, né? Ele anda chutado sempre. Isso é ruim porque isso, primeiro, mostra uma imagem errada do Brasil e, segundo, que isso fere credibilidade, né? É desagradável. Agora, eu pergunto, as agências de checagem vão checar o número e vão dizer que ele Cadê chutou? a Reuters? Alô, Reuters! Reuters, hein? Reuters! Parece o nome de cachorro. Se eu tiver um cachorro, vai chamar Reuters. Então, tem vários, tem a Lupa, tem várias agências. Vamos aguardar o UOL colocar manchete, né? Lula mente. Quem? UOL. Exato. Agora, quanto ao assunto anterior, né? O Lula cobrar do Conselho de Segurança da ONU a solução para a guerra Israel, Irã, Israel, Hamas. Eu acho muito irônico, né? Porque o Lula, se é tão fácil você acabar com uma guerra, com uma disputa, com um conflito, por que o Lula não consegue acabar com um conflito entre Maduro e a oposição na Venezuela? Esse sim é o nosso quintal. É que você disputa e o Lula entende. Disputa, de disputar. Ah, sim, entendi. Mas por que o Lula não resolve o conflito aqui, no nosso quintal, na América Latina? Se você é tão Mas ele está simples resolvendo, assim... ele está prendendo todo mundo que não concorda com ele. Pois é. Tá resolvendo. Então, assim, se é tão fácil acabar com a guerra lá no Oriente Médio, deveria ser fácil acabar com o problema aqui na Venezuela. Na verdade, não é fácil. Então, ficar falando sobre o problema dos outros é fácil. Eu quero ver o Lula resolver o problema do nosso quintal.